Aristóteles e seus discípulos acreditavam que nenhuma região do espaço poderia ser inteiramente vazia. O vácuo lhes parecia tão impossível quanto o infinito. Os físicos do século XVII negaram a afirmação aristotélica de que a natureza abomina o vácuo, e Torricelli demonstrou sua existência. Mas, na física moderna, a ideia de Aristóteles foi ressuscitada. Se for possível, ao menos em princípio, retirar toda a matéria usual de uma região do espaço, o vácuo assim obtido não será sinônimo de nada. A terminologia é ambígua. Se o vácuo não é vazio, ele merece esse nome? Os físicos atuais definem o vácuo como aquilo que resta quando se elimina tudo que é experimentalmente possível de uma região do espaço. Assim, o vazio é definido por um limite experimental. Para produzir o vácuo, deve-se tirar toda a matéria visível de dentro de um recipiente, seja ela sólida, líquida ou gasosa. Feito isso, o espaço ainda não estará vazio, pois resta uma radiação eletromagnética ali contida. Parte dessa radiação é de origem térmica, resultado da emissão dos corpos materiais, e pode assim ser suprimida pelo resfriamento do recipiente em que se fez o vácuo. Mas a outra parte é de origem diferente. Ainda que se reduza hipoteticamente a temperatura até o zero absoluto, ainda restará um conjunto flutuante de ondas eletromagnéticas. Essa radiação residual, conhecida como radiação de ponto zero, impossível de eliminar, é uma característica do vácuo. Em 1644, o antigo assistente de Galileu, Evangelista Torricelli, inventou o barômetro. Essa invenção levou a demonstrar o erro da doutrina de Aristóteles, segundo a qual o vácuo seria fisicamente impossível. Torricelli preencheu com mercúrio um tubo de vidro fechado em uma extremidade e mergulhou a outra numa cuba também com mercúrio. A substância então desceu dentro do tubo até sua superfície superior, atingindo uma altura de 76 centímetros em relação ao nível de mercúrio na cuba. Um espaço vazio, desprovido de qualquer matéria visível, formou-se assim na parte superior do tubo. Para Torricelli, esse espaço não continha nada e era, portanto, vácuo. Uma viva polêmica se instalou entre os partidários de Aristóteles e os de Torricelli. Alguns anos mais tarde, Blaise Pascal imaginou uma série de experiências que confirmaram a hipótese de Torricelli. Durante as décadas seguintes, numerosos físicos se interessaram por experiências com o vácuo. A mais conhecida delas, a das esferas de Magdeburgo, foi realizada por Otto von Gruenwijk, burgomestre de Magdeburgo. Von fabricou um globo constituído de 2 hemisférios de cobre e fez vácuo em seu interior. 16 cavalos de carga foram incapazes de separar os 2 hemisférios. Houve, na mesma época, outras experiências menos espetaculares, mas sem dúvida mais instrutivas. Conseguiu-se mostrar, por exemplo, que o vácuo transmite a luz, mas não o som. O conceito de vácuo iria sofrer, ao longo da história, novas modificações com experimentos e princípios, como é o caso da experiência do pistão, o espectro de radiação térmica com os estudos de corpo negro, a teoria clássica do elétron, experimentos de Maxwell e Morley e o éter luminífero, até chegarmos no efeito Casimir. Portanto, o infinitamente vazio não existe.